Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, eu sou a Josivane, seja muito bem-vindo neste canal. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês, aliás, para falar sobre algo que alguns de vocês já sabem, mas alguns não sabem, mas que está gerando bastante perguntas para mim e eu quero compartilhar. Ele já está aí no título, né? Eu vou deixar aqui no título já, que eu quero contar para vocês que a minha filha, a Kevin Vitória, ela tem 3 anos de idade e a gente descobriu que ela é autista. Então eu vou contar para vocês como que foi, fique até o final para você entender direitinho como que foi que a gente descobriu. A razão pela qual eu venho até aqui compartilhar com vocês é que há algo de Deus nessa situação e eu quero contar para vocês e testemunhar. Mas então, a Kevin, quando ela era pequenininha, eu sempre achei a Kevin bem diferente do Taylor, né? Mas é claro que cada criança tem seu desenvolvimento, cada criança tem o seu tempo para desenvolver. Mas o que eu achava de diferente na Kevin é quando eu pegava um brinquedinho assim e fazia assim, ela não interagia muito com aquele brinquedo. Quando eu ficava pro lado dela, ela não, sabe, não ria, não ficava assim, toda empolgada, ela dava um leve sorriso. Então eu achava assim diferente, mas ao mesmo tempo eu nunca imaginei, sabe, assim, a questão do autismo. E aí ela foi crescendo, terou 1 ano, e terou 1 ano e pouco, 2 anos, e ela não dava atenção para brinquedos, ela era diferente, ela não interagia, ela não tinha aquele contato visual com a gente, nem comigo, como mãe, né? E eu chamava Kevin, ela não me atendia. Então ela tinha essas características do autismo e eu nunca tive assim tanto conhecimento do autismo, mas eu conhecia as características. Portanto, 2 crianças que na época eu nem filho eu tinha, eu percebi característica, dei um alerta para as mães e depois as mães descobriram que aquelas crianças era autista e inclusive um tinha 9 meses e a minha eu não tinha notado isso. E qual razão? Então é aí que eu quero entrar com um testemunho para vocês. Quando a Kevin estava com 2 anos e 2 anos e 6 meses, o irmão Edilson aqui de São José mesmo, ele veio na minha casa orar com a gente. E nisso ele falou para mim assim: Josivane, quando você estava grávida do Taylor, Deus usou várias pessoas, né, para falar com você sobre o que Deus tem para o Taylor, promessas que Deus fez a ele, do que o Taylor seria, do profeta que o Taylor seria. E eu disse, sim, realmente, muita gente Deus usou e também eu já tive vários sonhos, né? E aí ele falou, pois é, e já a Kevin nunca houve, Deus nunca usou ninguém para falar e também nunca mostrou para você, né? Eu falei, não. Ele foi e disse, pois é, Deus tem um mistério com essa menina. Deus tem algo com ela muito especial. E quando ela estiver com quase 3 anos de idade, presta atenção, quase 3 anos de idade, você vai descobrir algo sobre ela. Mas não preocupa, porque tem que ser assim e é assim que Deus vai usar ela. Deus tem um mistério para desvendar com essa menina e você vai descobrir falou, você vai descobrir depois. Então tá. Quando a Kevin estava com 2 anos e 7 meses, eu estava no posto com ela, e aí uma mulher que eu nem conhecia, e a irmã Rose, de Vitória, e ela estava ali no posto, e ela virou para mim e falou assim, a sua filha é autista? Que ela viu que a Kevin pegava o meu dedo, né, para usar no telefone, coloquei ela para ver desenho, e ela pegava o meu dedo e rodava em vez de usar o dela. Aí eu falei assim, não, depois eu falei com ela, bom, não que eu saiba, por quê? Ela falou, porque eu tô vendo sinais de autismo nela. Aí ela começou a falar sobre que ela tem uma neta que é autista e que ela fez cursos, e enfim, aí ela começou a falar. E nisso foi que as minhas anteninhas ligou. Eu falei, gente, a Kevin é bem diferente, então deve ser isso, deve ser autismo. E eu já tinha falado sobre o atraso da fala dela com uma outra médica. E nisso, né, como eu estava lá para consultar, aproveitei, já conversei com essa médica, mas ela não me deu, tipo, continência, sabe? Eu estava na casa de uma amiga, e aí
Peraí, meu amor. Aí a minha. O esposo da minha amiga falou assim: nossa, ela é bem diferente, né? Porque, igual as crianças, né, tava toda reunida, brincando, e ela afastada. Depois os meninos iam tentar interação com ela, ela corria dos meninos. Se os meninos fossem. Se ela estivesse na sala e os meninos fossem, ela ia pra cozinha. Quando ela tava lá com os meninos, ia pra cozinha, ela corria pra sala. Então ele falou assim: ela é diferente, que ela. Tipo, não aceita nenhuma aproximação. E eu falei assim, e ela é assim até com o irmão dela aqui em casa, né? Igual o Taylor diversas vezes tentam brincar com ela e ela não interage com ele. E aí, então eu fui e falei, e eu estava assim, preocupada, sabe? Assim, mesmo eu vendo isso, Deus não me deixou ver, porque eu tinha o tempo certo de descobrir. Deus não me deixava. E eu estava assim numa preocupação dentro de mim, uma preocupação que eu não tinha compartilhado nem com meu esposo, na verdade. Eu estava falando com o Senhor, assim, Senhor, eu tô preocupada, porque eu vejo que a minha filha é diferente. E eu tinha conversado já com duas médicas, mas nenhuma delas, sabe, assim, me deu continência, falou que, é normal e tal. Tipo assim, ninguém, tipo, não me encaminhou para algum médico, alguma coisa, não falou nada. E eu estava assim, falando com o Senhor, eu tô preocupada. Eu estava preocupada com a questão, assim, eu queria descobrir o porquê ela era diferente, o porquê ela agia dessa maneira e tal. Não com o fato dela ser diferente, não tem problema. Mas eu queria entender os motivos dela, né? Porque eu como mãe, eu quero compreender os meus filhos, eu quero entender os meus filhos. E aí, então a minha amiga falou assim, olha, eu vou marcar uma consulta em Colatina para minha filha, e se você quiser eu marco para a sua também. E eu, na hora, falei, nossa, eu quero. E ela ainda me deu uma carona, minha melhor amiga, Denizete. Beijo, Deni. Deus abençoe sua vida, seu esposo. E eles me ajudaram demais lá também com ela. Agradeço muito, porque eu estava bem com a cabeça bem no ar no dia. Mas, enfim, foi muito bom, graças a Deus. E aí, a pediatra, na hora, né, ela foi me fazendo perguntas, eu fui respondendo. Na hora ela falou assim, olha, mãezinha, como você está bem tranquila, eu vou te confirmar, realmente a sua filha, ela é autista. O que a sua filha tem é o autismo. E aí ela pegou e falou só que quem, né, dá o diagnóstico é o neuro e tal, e ela me deu os encaminhamentos, tudo que eu precisava, foi uma consulta bem produtiva. Vim para casa, então, já sabendo a razão pela qual minha filha era diferente. E eu fiz um texto, assim, anotei tudo que eu via nela de diferente e fui pesquisar. E realmente, tudo o Google falava sinais de autismo, características de autismo. Então eu falei assim, realmente o que a Kevly tem é o autismo. E eu fiquei feliz de descobrir, sabe? De entender a razão e tudo. E aí eu pensava assim, só que como a Kevly é bem tranquila, né, e tudo, eu pensei assim, deve ser o grau 1. Pensei assim, né? Que fosse o grau 1. Mas um dia eu conversando na igreja com a menina, e a menina falou pra mim assim, e não é grau 1, dela é grau 2. Aí eu falei, mas será que é grau 2? Fiquei pensando, né? E aí eu estava assim, ansiosa para levar ela no neuro, sabe? Ansiosa mesmo. E estava demorando sair. As irmãs lá no círculo de oração até me ajudou em oração a esse respeito. Mas aí, graças a Deus, saiu em São Francisco, levei ela. E o neuro simplesmente só me deu um caminhamento para o psiquiatra e falou, é autismo grau 2. Só falou assim, não me deu nenhum laudo, nem um pré-diagnóstico, assim, nada. Mas aí, a minha sogra, obrigado, conseguiu para mim uma consulta lá em Valadares. Levei ela e aí eu estou aqui com um laudo. Olha, acho que dá para vocês lerem direitinho o laudo. Viram? Que essa CID F84, que significa realmente o autismo, né? Que é o laudo dela. Espera aí, meu amor. Ela tá me puxando pela mão. Oi, princesa. Só que esse aqui, gente, é só uma xerox. O original tá guardado. E, né, aqui, ó. Não poderia pegar o original perto de nossa princesa. Mas, enfim. Então, é isso. Eu queria contar pra vocês que a minha princesinha, ela é autista. Mas eu vim relatar mais a questão de Deus ter usado o irmão, né, pra falar. Então, eu falei, por que não falar, né? Porque eu vejo, eu comecei a assistir muitos vídeos
E eu vejo algumas mães muito desesperadas, porque realmente tem essas dificuldades, gente. Em casa, a Kevin não me dá trabalho. Assim, aquele trabalho, assim, não me dá. Se diz, um trabalho de normal de criança, né? Os cuidados, né? Ela precisa de um banho, ela precisa comer. Esses cuidados de mãe. Então, o trabalho que a mãe já tem com qualquer criança, né? É o trabalho que a Kevin me dá. Mas a Kevin não pega birra, ela é muito tranquila. Só que quando eu saio com ela, aí não, é muito cansativo. Ela fica muito agitada, ela não aguenta parar, sabe? Ficar parada num lugar. Por exemplo, na igreja, às vezes, igual durante o louvor, ela gosta, ela balança a cabeça, é um barulho que não incomoda ela. Mas a pregação, principalmente se tiver um pregador que grita, incomoda muito ela. Eu tenho que sair pra fora. Igual quando eu fui pra consultar ela lá, nossa, ela pegou pirraça. Eu nunca tinha visto a menina pegar pirraça, assim. Às vezes ela pega umas birrinhas, ela faz assim no braço, fica assim, um nervoso, ela tem nervoso. Só que aquela birra, assim, de rolar no chão, assim, ela nunca tinha pego. Aí a primeira vez que foi na consulta lá em São Francisco, que ela fez um show, pegou uma pirraça, e eu segurando ela, né, pra não se machucar, e ela se batia, e batia a cabeça, se machucou meu queixo, acabou machucando meu nariz. E aí em Valadares, na consulta lá também, ela não queria ficar naquele ambiente ali hospitalar, com muita gente, e lá em Valadares estava com tanta gente, muito calor. Então eu sei que tem os desafios, sabe, a mais, porque eu falo assim, porque quando eu saía com o Teiro, eu podia entrar numa loja com o Teiro, podia ser brinquedo, podia ser o que for, o Teiro não pegava pirraça. Então, pra mim, então, uma novidade. O Taylor nunca foi pirracento, sabe? Não tô aqui exaltando assim, que o Taylor não... eu não tenho desafios com ele. Não, é lógico que o ser humano ele é imperfeito, né? Não existe criança perfeita porque ele é ser humano. Então, o ser humano é imperfeito, não estou dizendo isso. Só que era bem mais fácil do que com a Kevin. Mas, enfim, só que mesmo assim eu acho que não há motivo para desespero, porque eu acho assim que o autismo é simplesmente uma criança que vê o mundo de forma diferente, né? Por exemplo, ela vê as coisas diferentes e a gente nota isso, sabe? Nota a diferença, por exemplo, ela agora tá pegando em brinquedo, mas ela não brinca como o Taylor brinca. O Taylor, por exemplo, pega os bichinhos de pelúcia, coloca tudo em cima da cama, ou ele faz um culto pros bichinhos, e que ele é o pastor e tal, ou ele pega os bichinhos e coloca pra conversar um com o outro, né? Brinca de os bichinhos tá conversando, os bichinhos vai fazer um passeio, carrinho, ele vai brincar com o carrinho direitinho, ele faz pista, ele vai pra garagem e tudo. Ela não, ela pega um carrinho, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela fica horas rodando e olhando pra rodinha. A motoca, ela gosta de virar e ficar rodando. O Taylor fala que ela tá brincando de mecânica. Mas, enfim, então a gente vê o mundo de forma diferente e, tipo, super normal, né, gente? Tranquilo. Isso. Agora, é difícil mesmo. Eu acho, assim, que uma dor muito grande pra mãe é quando as crianças têm que ficar em médico, internado, passar por cirurgia. É uma dor muito forte. Eu intercedo muito por essas mães, que Deus a fortalece, que você vença, né? A sua luta, né? Se você que está me assistindo passa por isso com a sua criança. Mas nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança. E o mais importante, saiba que um dia, dos nossos olhos todas as lágrimas será enxugada. Então você, mãe, que está sofrendo muito, quero falar especialmente para a mãe, que o vídeo é voltado para isso, né? Saiba que tudo isso é passageiro, vai passar, e um dia você vai estar na glória, juntamente com a sua criança, juntamente com a sua família, adorando a Deus de perto e tendo dos seus olhos toda lágrima enxugada, pois você tem derramado lágrimas, chorado, né, em ver o sofrimento do seu filho, porque não há dor maior, né, do que a gente ver o filho sofrer. Mas Deus há de enxugar. Mas o que eu quero dizer é isso, que a questão de uma criança ser autista, ela só vê o mundo diferente. A gente tem certos desafios a mais, só que Deus fortalece a gente para vencer os desafios. Se precisar chorar, chora.
e depois seca as lágrimas e continue cuidando desse anjinho, desse presente que Deus o deu. Eu via vídeos de pessoas falando sobre preconceito. Eu pensava, gente, como assim? Eu acho que não existe, né? Só que quando eu estava lá em Valadares, uma mulher falou pra mim assim, nossa, sua menina é agitada, né? Falou num tom assim, um pouco ignorante, sabe? E aí eu falei, é assim. Aí ela falou assim, por que que ela é assim? Eu falei assim, porque ela tem autismo. Ela falou, coitada de você. Então, tipo, aí eu, como assim, coitada de mim? Tipo, ela quis dizer coitada de mim que tinha uma filha autista, né? Mas, gente, a Kevly é um presente de Deus da mesma forma que o Taylor é. Então, não há diferença para mim, para o meu esposo, para nossa família, de um para o outro. Entende? A gente só tem que encaixar no mundinho dela, arrumar. Eu sempre procuro um jeito do Taylor conseguir, mesmo que ela não interage muito com ele, mas, por exemplo, ela gosta de pular na cama, e aí eu coloco ele para pular junto com ela, aí os dois começam a pular, e aí ela sorri pro lado dele, ele vai, ai mãe, a Kekavê, fala Kekavê, tá sorrindo pra mim. Então já é uma maneira, assim, de aproximar os dois, sabe? Ela gosta de cosquinha na barriga, então o Taylor faz cosquinha na barriga dela, ela mesmo levanta a blusa para ele fazer cosquinha. Então a gente tem que arrumar um jeitinho e vai dar tudo certo. E os tratamentos dela não começou ainda. Não sei se você leu aqui quando eu coloquei, né? Que o médico diz que ela precisa de acompanhamento com o psicólogo, com o fono, né? E com a terapia ocupacional. Só que a terapia ocupacional não estamos tendo por aqui. Mas o psicólogo, o fono, assim que for saindo, eu tenho certeza que também vai ajudar muito, ela vai desenvolver mais, né? Então, tá nas mãos do Senhor. Eu sei que Deus tem um propósito, um projeto lindo, sabe? Na vida dela, na vida do Teiro, na sua vida, na vida dos seus filhos. Então, saiba que todo ser humano é um projeto do Senhor. E Deus tem os meios de trabalhar, os seus propósitos, a forma que Ele quer usar aquela pessoa. Se Deus quer usar ela assim, é porque tem que ser assim, né? Como Deus usou o irmão, falou, é assim, tem que ser assim. Então, tem que ser assim. E amém. Que Deus abençoe sua vida. Beijo por ter me ouvido até aqui. E não saia sem deixar o seu like, não saia sem inscrever no canal e principalmente não saia sem compartilhar esse vídeo. Compartilhe o nosso perfil também para mais pessoas chegar. Eu sei que eu não tenho sido muito constante nas gravações, mas pretendo sim retornar direitinho, porque Deus sabe das lutas, né, de cada dia. Mas enfim, obrigado a cada um de vocês que estão sempre aqui, a vocês que me mandam mensagem dizendo que está com saudade, falando para mim retornar. Beijo, fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo.